eu acabei de receber uma avaliação negativa do meu produto. Além do cliente avaliar com apenas uma estrela, ele fez um comentário que é totalmente sem noção, equivocado e mentiroso a respeito do meu produto. E se eu responder agora essa avaliação com a cabeça quente, ou ser mal educado, faltar com respeito ou algo do tipo, além de eu perder esse cliente em específico, eu vou perder possíveis novos clientes que quando entra no meu delivery e não conhece o meu produto, eles vão querer olhar as avaliações para ver se é um produto bom, confiável, se tem algum tipo de problema, e se eles verem eu perdendo a cabeça em uma avaliação, eu vou perder esses possíveis novos clientes. Então agora eu vou te explicar qual que é a melhor maneira de você conseguir dar a volta por cima, e você pode ter certeza que as avaliações que eu vou mostrar aqui para vocês, nem sempre o estabelecimento está errado. Muitas das vezes é os clientes que estão errados, que estão equivocados, porque cliente acha que sempre tem a razão, e nem sempre é assim. Para quem não me conhece, eu me chamo Yuri Ribeiro, sou dono da Açaí na Marmita, uma açaiteria aqui no interior de Minas Gerais desde 2022. E uma coisa que eu aprendi com esse tempo é que nem sempre a avaliação negativa que é o maior problema. O maior problema, no meu ver, é como você reage e como você responde e como você lida com essa avaliação negativa. Essa avaliação que está aparecendo aí na tela aconteceu comigo, com a minha loja, nesses últimos dias. Ele consumiu o produto em um dia e foi avaliar mal 2 dias depois. Ele colocou apenas uma estrela e falou o seguinte: o pedido veio aberto e com os lacres rasgados. Agora de coração mesmo. Se chega na sua casa um produto que você pediu e tudo mais para poder consumir, um açaí, a embalagem chega rasgada, sem lacre, os lacres tudo violado, com sinal que foi aberto e tudo mais, você iria reclamar só 2 dias depois? E o outro, você iria querer receber esse produto? E sabe qual que é o pior de tudo? Que foi um dia de semana que esse cara pediu, que essa pessoa pediu, e quem fez a entrega desse produto foi eu. O entregador nesse dia, ele passou mal e tudo mais, ele pediu folga, e como que o movimento estava bem tranquilo e eu estava na loja e tudo mais, eu fiquei fazendo as entregas nesse dia. E você acha mesmo que eu, dono da loja, ele não sabe que o entregador era o dono da loja, você acha mesmo que se o produto estivesse com algum tipo de avaria, eu iria fazer a entrega desse produto e queimar a minha loja por causa de um produto, de um açaí? E a vontade, para ser bem sincero, era ser ignorante. É falar assim, pô, se o produto chegou todo rasgado, todo violado e tudo mais, por que você recebeu o produto? Dá vontade de xingar, dá vontade de brigar. Mas não, eu respirei fundo, fui responder um dia depois também, porque ninguém é infiel, e respondi da seguinte forma: olá, trabalhamos com lacre de segurança justamente para poder evitar esse tipo de situação. Como fui eu mesmo que realizei a entrega, estranhei o ocorrido, mas vamos entrar em contato para poder entender melhor e resolver da melhor forma possível. Eu não briguei, mas eu também não assumi a culpa. Mas eu também não falei que ele é mentiroso ou algo do tipo, sabe? Eu protegi a minha imagem, a imagem do meu produto e da minha empresa. Porque ele sabe que o produto chegou em bom estado para ele. E cara, se tivesse qualquer tipo de problema, é que nem eu falei, não tem problema algum. A gente tenta arrumar, tenta consertar da melhor forma possível para não ter dor de cabeça. Acontece em dias de muito movimento, o entregador sai com a mochila lotada, algum produto dá algum tipo de problema, alguma avaria e tudo mais, a gente troca o produto, às vezes o cliente não está nem sabendo, às vezes o entregador, nosso, já é treinado para isso, né? Se vazar alguma coisa, ele já entra em contato, a gente já prepara outro para poder enviar. O nosso produto ele é muito bem embalado, é lacre de segurança, plástico filme, sacolinha, bem embalado mesmo, e a gente usa as marmitinhas de isopor, então, tipo assim, é muito raro vazar. Então, tipo assim, a gente fica chateado quando recebe esses tipos de comentário, porque a gente sabe que são pessoas de má índole tentando tirar bom proveito da situação. Esse outro caso aqui, ó, eu vi na internet, e para mostrar para vocês que, tipo assim, toda pessoa que mexe com delivery ou teve ou ainda vai ter um tipo de problema como esse. O cliente avaliou com uma estrela e falou: atraso, 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 muito atraso. Fica aqui a minha indignação. E o problema é que esses comentários, eles ficam públicos na sua loja. Então, tipo assim, isso atrapalha muito a loja. Então, por exemplo, você vai pedir o produto numa loja pela primeira vez. Você vai querer olhar os comentários para poder ver se o produto é bom, se a loja entrega direitinho e tudo mais. E quando você abre e vê comentários injustos, avaliações injustas, isso atrapalha a loja. Aí o rapaz comentou: olha, ele foi até um pouco ignorante, mas enfim. Ele falou: não vai acontecer mais, pois a gente comprou pela OLX uma bola de cristal, na qual a mesma informa os endereços que os clientes, como o senhor, não coloca e nem atende o telefone. Assim vamos adivinhar os endereços de todos os clientes com essa bola de cristais. Mais uma vez, nos desculpa e obrigado pela crítica. Cara, isso é normal de acontecer. Cara, isso é um dos problemas que mais acontece com a gente. Ou o cliente coloca endereço errado, ou o cliente coloca número errado, ou o cliente coloca referência errada, ou a gente chega na casa do cliente, não tem cliente,
Cara, acontece direto. E a gente tenta entrar em contato com o cliente não responde pelo chat, não atende as ligações, não responde mensagem no WhatsApp. E isso é muito ruim, porque atrasa o pedido desse cliente e atrasa outros pedidos que estão na mochila para ser entregue. E muitas das vezes não é culpa do entregador, não é culpa da loja. Se você pediu um pedido na sua casa e colocou o número da sua casa errado, ou endereço errado, ou uma referência errada, como que o entregador, como que a loja vai conseguir entregar o seu produto a tempo? Os clientes não têm noção que a mochila do entregador pode estar lotada de pedido ainda para ser entregue. E se você faz hora para receber esse pedido, todos os outros clientes que vai ser atendido depois, vai atrasar os pedidos dele. E isso acontece, cara, direto. Principalmente em dias de muito movimento. Sempre o cliente coloca alguma informação errada que a gente tem que tentar adivinhar o que ele quer dizer com isso. Se vocês querem que eu faça um vídeo só falando dessas minhas avaliações, desses meus casos, cara, teve uma vez que foi caso de eu quase chamar a polícia porque o cliente estressou tanta gente, com tanta mentira, com tanta acusação, coisas do tipo, e a gente tudo comprova e tudo mais. E, cara, nossa, raiva que eu passei, se vocês quiserem, eu faço um vídeo só contando esses relatos para vocês. E teve um outro caso aqui, esse caso é ainda mais sério, né? Porque com a tecnologia, os avanços das inteligência artificial e tudo mais, aparecendo tudo aí na tela para vocês lá. Dono de restaurante compartilha. Solicitação de reembolso injusta feito por IA, comida estragada. O cliente recebeu o delivery lá na casa dele, ele usou uma inteligência artificial para colocar alguns detalhes de mofo e tudo mais na comida para ele poder reclamar e conseguir o reembolso pela plataforma. Gente, onde uma loja vai vender um tipo de comida igual essa, vai mandar um tipo de comida igual essa? E o rapaz, ele ainda comentou, né, o dono desse estabelecimento falou, pô, esse cliente mora a 1 km da minha loja, e ele ainda teve essa audácia, essa coragem de pedir esse reembolso. Essas plataformas, por exemplo, a iFood, você confirma a entrega, mas você consegue pedir o reembolso do produto se tiver alguma avaria. Então você vai chamar lá o atendente da iFood, que eu creio que muitas das vezes seja um robô, e esse robô, olhando esse tipo de imagem, vai ver que a comida está estragada, ele não quer entender o caso e tudo mais, ele vai te dar o reembolso para o cliente e tira o dinheiro daquele pedido da loja. Já aconteceu comigo, porque como eu moro aqui no interior, a gente não é acostumado a usar o iFood. O iFood, ele é a minoria das pessoas que usa, então a gente não tinha o costume de confirmar as entregas. Na verdade, eu nem sabia dessa opção, porque no outro aplicativo que a gente usa aqui, que domina a cidade, não tem isso de confirmar a entrega. Então antes a gente não confirmava, mas dava muito problema de cancelamento. Já aconteceu uma vez do entregador entregar o pedido, o cliente falar que não recebeu o produto. Entende? Então, a partir desse momento, a gente começou, né, fazer essas confirmações de entrega, a gente começou a amadurecer mais nisso, porque era muito novo pra gente o iFood, a gente não sabia mexer, mas tem muita gente que age com má fé para poder tirar vantagem e atrapalhar uma loja, um comerciante que às vezes está dependendo daquilo para pagar uma conta, às vezes ele está agradecendo a Deus por ter feito aquela venda ali, porque faltava aquele valor para ele pagar alguma coisa. É muita sacanagem. Uma coisa que você tem que prestar atenção é que nem sempre o cliente está certo, mas o dono, o proprietário do estabelecimento, ele precisa responder da forma mais educada e da forma mais correta e certa possível, mesmo que ele sabe que o cliente está agindo de má fé. Porque no final você não está respondendo só para aquele cliente específico, você está respondendo para todos os clientes que ainda não comprou do seu produto e vai olhar as avaliações, os comentários e ver o que as pessoas já saíram falando do seu produto e tudo mais. Mas é claro, gente, tem erros que realmente é por culpa nossa, do entregador, da loja, da produção e tudo mais. E é normal você errar. A gente já errou várias vezes. Mas a forma que você corrige esse problema é que vai definir a sua loja. Então, tipo assim, e cliente entende, sabe? Ele sabe quando você tá de má fé ou não. Já aconteceu a gente mandar um produto errado, um adicional errado, esquecer alguma coisa. Cara, isso é normal. Eu estaria mentindo para vocês falar que as nossas entregas 100% são corretas. Mas a forma que a gente tenta corrigir esse tipo de situação é que faz o cliente pedir, mesmo que ele teve um problema em uma entrega. A avaliação negativa não vai destruir o seu negócio, mas como você reage e responde ela é que vai fazer você perder ou ganhar novos clientes. E se você tem negócio delivery, já que passou por uma situação como essa,
de injustiça, raiva, dor de cabeça, cabeça quente, deixe nos comentários. Fala aí pra gente qual que foi a avaliação mais injusta que você recebeu. Graças a Deus eu tive poucas avaliações negativas e as que eu tive que realmente foi por algum tipo de erro nosso, a gente corrigiu da melhor forma possível e esses clientes continuam pedindo da nossa loja. Muitos clientes já até chegam pra gente e já falam, quando a gente tem algum problema, cara, a gente pede de vocês já com maior frequência e eu achei muito estranho ter acontecido tal problema. E a gente reconhece mesmo que foi um erro por nossa culpa e tudo mais, e a gente vai corrigir esse problema, essa situação da melhor forma possível. A gente não quer perder você, cliente. Você, cliente, é que faz a nossa loja crescer. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Esse daqui é o canal Vida de Dono, onde eu vou te mostrar os bastidores, os acertos, as dores de cabeça que a gente tentando empreender passa. E se você tem alguma sugestão, deixa nos comentários. Forte abraço e até mais.